No elevador, fica em silêncio, mas claramente abalado. Afinal, aquele homem era o pai de Jinho. Mais tarde, em casa, ele vira para sua mãe e diz que vai sair. Ela comenta que o pai dele era do mesmo jeito. Em seguida, diz que vai ajudá-lo a preparar a mochila. Logo depois, ele vai falar com sua irmã, que está triste e preocupada por ele se arriscar tanto. Mas ele diz: "Não importa onde eu esteja, eu sempre vou te proteger." Em seguida, o diretor aparece e faz o anúncio. Jin-Woo vai para o Japão ajudar a lidar com os monstros e o portal. Então Jin-Woo e Jinho partem juntos para a missão. O exército tentava evacuar as pessoas e os feridos, mas o espaço já era pouco e a situação só piorava. Enquanto lutavam para manter tudo sob controle, os gigantes avançavam. Mesmo achando que estavam seguros por um momento, de repente um dos monstros surgia do nada. Eles abriram fogo, mas era inútil. As balas não faziam nem cócegas. Foi então que, do nada, uma lança feita de sombra atravessou o peito de um dos gigantes, derrubando-o. Jin-Woo tinha chegado, junto com Jinho, para proteger todo mundo. Sem perder tempo, Jinho gritou para Jin-Woo ir com tudo, enquanto ele dava cobertura. Jin-Woo partiu para o ataque. Sem perder tempo, invocou suas sombras e avançou contra os gigantes. Do outro lado, nos Estados Unidos, a notícia de que Jin-Woo estava ajudando logo se espalhou. Alguns começaram a criticar, dizendo que ele estava se arriscando demais e que provavelmente acabaria morto. Perguntaram para Thomas André o que ele achava e ele respondeu sem hesitar. Apostaria à própria guilda que Jin-Woo sobreviveria. Além disso, eles deviam era se preocupar com o portal de Rank S que tinha aparecido bem do lado deles, porque aquilo sim prometia ser divertido. Enquanto isso, os jornalistas narravam tudo o que viam. Formigas negras devorando gigantes vivos, sombras salvando os sobreviventes, Ygritte e Tank lutando juntos. E até pareciam uma ótima dupla. Bom, pelo menos parecia, né? Um soldado que Jin-Woo acabou de salvar tentou agradecer, mas como Jin-Woo não falava japonês, só respondeu com um joinha. Ele mandou Jinho levar o soldado para um lugar seguro e avisou que agora era a hora de começar a brincadeira de verdade. A notícia de que Jin-Woo estava detonando os gigantes logo chegou aos ouvidos de Matsumoto. Ele se lembrou do olhar de Jin-Woo no aeroporto e, admitindo para si mesmo, reconheceu. Diferente de qualquer outro caçador que já tinha visto, Jin-Woo era realmente forte. O diretor se lembrava claramente de Jin-Woo, especialmente do momento em que ele afirmou que não iria obedecê-lo. Seu único objetivo era acabar com os gigantes. Agora, invocando as sombras dos gigantes derrotados, Jin-Woo ainda não tinha nomes para elas, então simplesmente as numerava. Ele olhou para Jin-Ho e disse que ele poderia descansar tranquilo, pois logo estaria de volta. As sombras que Jin-Woo espalhara por todo o Japão estavam auxiliando os caçadores na luta contra os monstros. No entanto, o problema era que, além do grande portal, outros portais de menor rank também estavam se abrindo em vários lugares. 7 dias depois, a cidade estava completamente destruída. A assistente de Jin-Woo se aproximou e informou que, além deles, não havia mais nenhum outro caçador presente em Tóquio. Ela também entregou um relatório com o número de mortes, os caçadores que vieram ajudar, e confirmou que todos os outros gigantes haviam sido neutralizados. Restava apenas aquele do portal principal. Preparando-se para a batalha final, Jin-Woo chamou todas as suas sombras de volta e as parabenizou pelo excelente trabalho. Em seguida, pediu a Jin-Ho que se afastasse o máximo possível dali. Com um gesto de mão, deu a ordem: "Ataque!" Beru e as outras sombras avançaram em massa assim que Jin-Woo deu a ordem. Pareciam um enxame de abelhas em fúria, mas o gigante não estava para brincadeira. Com um único golpe, ele abriu caminho no meio das sombras. Além de enorme, ele era incrivelmente forte, e sua mana exalava uma presença ameaçadora. Jin-Woo observava tudo com atenção. Beru queria atacar de imediato, mas foi contido com um gesto. O monarca das sombras avaliava cada movimento, mantendo o controle da batalha e de mana. Então, decidiu agir. Invocou Kaisel e chamou suas sombras mais poderosas. Ygritte montou em Kaisel e desferiu um golpe certeiro, forçando o gigante a desviar. A criatura reagiu rapidamente, contra-atacando com força, mas Ygritte escapou. Jin-Woo se lançou junto a seus soldados. Ele, Beru e Ygritte partiram para cima com tudo, golpeando o monstro de ponta a ponta. De longe, Jinho e a assistente acompanhavam a luta em choque. Ela, impressionada, diz que aquilo não era uma simples batalha. Parecia mais uma guerra entre monstros. Aproveitando uma brecha, Jin-Woo desferiu um golpe certeiro no olho do gigante. Gritou por Beru, que entendeu imediatamente. Com um salto ágil, ele penetrou no ferimento aberto, entrando no corpo da criatura. Lá dentro, começou a destruí-la por dentro, dilacerando cada parte com brutalidade, enquanto Jin-Woo continuava a atacar de fora. A sintonia entre os dois era perfeita. Em pouco tempo, o gigante foi reduzido a nada.
Após derrotar o gigante, Jin-Woo sobe vários níveis e é parabenizado por Jinho. Logo depois, uma mensagem aparece dizendo que o alvo não pode ser extraído, e Jin-Woo sente uma energia enorme vindo de algum lugar. Ele faz um sinal de alerta para Jinho, mas na verdade era só Beru se aproximando. De repente, o portal começa a absorver a mana do gigante derrotado, causando uma explosão. Igris protege Jinho, enquanto Jin-Woo decide entrar no portal. Lá dentro, ele encontra um espaço gigantesco e escuta uma risada ao fundo. Ao seguir o som, encontra um gigante acorrentado que pede para ser libertado. Ele diz que não conhece Jin-Woo, mas logo revela que foi preso pelos governantes, os mesmos que o usaram para iniciar uma guerra. Jin-Woo pergunta quem são esses governantes, e o gigante responde que eles são inimigos dos monarcas, e que ele também é um monarca. O gigante afirma que com o poder atual, Jin-Woo não conseguirá vencer a batalha que está por vir, e propõe ajudá-lo, caso seja libertado. Jin-Woo recusa. Então, o gigante ativa uma habilidade chamada Juramento Mútuo de Verdade, forçando ambos a dizer apenas a verdade. Quando Jin-Woo tenta mentir, dizendo que vai libertá-lo, sua garganta trava, provando que o feitiço funciona. Jin-Woo estranha como o gigante fala com tanta clareza, diferente dos outros monstros. O gigante responde que eles não são monstros, e que os chamados Cidadãos do Caos só tentam fugir pelos portais, enquanto os humanos também atravessam e matam sem piedade. Quando Jin-Woo pergunta se o exército dos governantes são aquelas criaturas aladas, o gigante confirma. Por fim, Jin-Woo questiona por que os governantes continuam mandando monstros para a Terra. O gigante apenas ri, mas logo depois ele começa a explicar melhor o que está acontecendo. Tudo isso é uma preparação para uma guerra. Jin-Woo ainda não consegue ver como os monstros vão ajudar a Terra nisso, mas o gigante deixa as coisas um pouco mais claras. Eles estão imbuindo o mundo de mana. Aí, as peças começam a se encaixar. Os monstros que saem dos portais não são só criaturas aleatórias, são demônios, e a mana espalhada pelo planeta não é maldição, é bênção. Os itens que ficam depois das batalhas são como ferramentas, uma base essencial para essa guerra que está por vir. O gigante continuava falando, dizendo que os governantes injetaram poderes que antes não existiam no mundo, usando o sangue daqueles que originalmente os possuíam. Eles fizeram isso com um único objetivo: preparar o terreno para a guerra. E quando o banho de sangue começasse, uma flor iria finalmente desabrochar. Era tudo parte de um plano para criar um novo mundo, um que não fosse destruído pela guerra iminente. Jin-Woo ouvia em silêncio, até que comentou: "Então essa guerra é..." O gigante o interrompeu. Era uma revanche, uma batalha entre os monarcas e os governantes. O mundo como Jin-Woo conhecia estava prestes a virar um inferno. E ao descobrirem que ele havia conversado com o gigante, nenhum dos lados ficaria parado. Jin-Woo então perguntou por que eles estavam atrás dele. O gigante explicou que o poder que Jin-Woo carregava originalmente não era seu. O verdadeiro dono havia traído tanto os governantes quanto os monarcas. Por isso, agora todos estavam atrás dele. Antes de soltá-lo completamente, Jin-Woo considerou transformar o gigante em uma de suas sombras, já que ele havia prometido lutar ao seu lado. Mas o gigante disse que isso não era possível. Mesmo assim, Jin-Woo quebrou as correntes, mas hesitou ao notar um cristal pendurado no pescoço dele e perguntou se aquilo significava obediência aos governantes. Desconfiado, Jin-Woo perguntou se ele realmente estava do lado dos humanos. O gigante hesitou. Jin-Woo perguntou de novo, mas ele não respondeu. Foi então que uma voz ressoou na mente do gigante: "Mate todos os humanos." Sem aviso, ele atacou Jin-Woo. Jin-Woo desviou e contra-atacou, percebendo que deixá-lo vivo seria perigoso demais. O gigante, ferido, respondeu que Jin-Woo era o verdadeiro desastre. Tentou mais uma vez atacá-lo, sem sucesso. Prestes a morrer, lançou uma maldição: que o mundo de Jin-Woo fosse consumido pela guerra. Mas Jin-Woo respondeu que não deixaria isso acontecer e o matou. Com uma cara triste, pegou o cristal do gigante, caminhou para longe, frustrado por não ter conseguido trazê-lo para o seu lado como uma de suas sombras. Enquanto isso, no Zewa, os caçadores chegam para alertar que o ranking nacional pode estar prestes a morrer e diz que só tem uma pessoa que pode ajudá-lo. O caçador ficou abalado ao saber que sua vida corria perigo. Agradeceu sinceramente a Selner por tudo o que ela fez por ele, mas deixou claro que eles não eram próximos o suficiente para ela brincar com um assunto tão sério. Confuso e irritado, perguntou quem exatamente queria matá-lo. Selner começou a explicar que, dias atrás, teve um sonho, mas ele a interrompeu. Ela foi até ali só para falar de um sonho? Aquilo não fazia o menor sentido. Além disso,
isso, quem no mundo seria capaz de matar um caçador de nível nacional? Mesmo assim, Selner insistiu. Ele precisava procurar proteção. Ele riu, perguntando quem seria capaz de proteger alguém tão poderoso quanto ele. Foi então que ela disse: apenas o caçador Sung Jin-woo poderia protegê-lo. Fora do portal, Jin-woo refletia sobre tudo que viu nas memórias e nas falas do gigante. Ele precisava ficar mais forte e rápido. Enquanto isso, a notícia de que Jin-woo havia derrotado os gigantes e fechado sozinho um portal de Rank S se espalhou pelo mundo. As redes sociais foram a loucura. Diziam que um novo caçador de rank nacional havia surgido. O gigante que atravessava o mar foi morto na China e o presidente Matsumoto acabou se entregando à polícia. Foi nesse momento que o mundo inteiro finalmente reconheceu o poder de Jin-woo.